Fala, mestres, tudo bom com vocês? Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez no nosso podcast Pode Exponenciar, o podcast que tem como objetivo fazer parte positivamente da sua história de sucesso, da história de sucesso, da jornada aí da sua software house. É uma alegria, hoje estamos num formato diferente, estou eu aqui, só hoje não é um bate-papo, hoje, né, entre duas pessoas aqui, né, o bate-papo é entre eu e você aí. E eu espero que no final desse podcast você saia daqui com alguns insights bacana e principalmente se fazendo algumas perguntas que talvez você não tenha se feito ao longo da sua jornada empreendedora dentro da sua software house. O bate-papo que a gente vai fazer hoje vai ser muito bacana porque é uma dor latente de muitas empresas de software. A cada 2 meses, mais ou menos, nós estamos lá em Guarulhos com, a Software House 10X, né, que é um evento que a gente faz para empresários de software, onde a gente tá sempre lá com 50 empresários, mais ou menos, em cada turma, e sempre que a gente pergunta lá, né, no evento, a gente já faz esse evento há 4 anos. Então todas as vezes que a gente pergunta lá: "Ah, quem aqui tem problemas com pessoas?", cara, todo mundo levanta a mão. Quase todo mundo levanta a mão, quase todas as software houses passam por esses desafios de gestão de pessoas, que é, vamos dizer assim, o grande desafio das lideranças, do dia de hoje, tá? Ou nos dias atuais, né? Trabalhar com pessoas, formar liderança, formar gente boa, eh, e alinhar tudo isso ao mercado altamente competitivo que exige muito da gente, que quer muito da nossa empresa, que a gente tem que estar o tempo inteiro com alta demanda, né, a gente está sempre com uma alta demanda de entrega, né, com tendo que, ter muitos outputs, né, muitas saídas, a empresa tem que estar produzindo o tempo inteiro, e você ainda assim manter um bom ambiente de trabalho, manter as pessoas engajadas, manter as pessoas alinhadas à causa da empresa, é um grande desafio que a gente tem que passar, dentro da nossa jornada. E aqui não é diferente, né, são 10 anos que eu tenho de empresário, eh, e a gente vive isso todos os dias aqui dentro. Hoje são mais de 30 colaboradores aqui dentro da Exponencial, e a gente sente na pele esses desafios, né, são algumas fases que a empresa vai passando, algumas coisas a gente pegou, eu comecei sozinho a empresa dentro do meu quarto, né, e chegou o primeiro colaborador, chegou o segundo, terceiro, quarto, quinto colaborador, e ali naquele momento a empresa tinha desafios, a empresa tinha alguns com relação à pessoa, já existiam desafios, mas eram desafios diferentes de quando a empresa tinha 10, 15 pessoas, e se tornaram desafios diferentes de quando a empresa tinha 20, 25, 30 colaboradores, né. Cada vez que a empresa vai crescendo, a gente vai tendo desafios diferentes, situações diferentes, que vão exigir da gente como líderes, né, como as pessoas que estão encabeçando esse processo, comportamentos diferentes, tá. E o que eu quero falar com você aqui não é sobre opinião, não é, é sobre o compartilhar um pouquinho da jornada, o que eu aprendi ao longo desse caminho, ao longo dessa caminhada, tá. Eu vejo muita gente falando por 2 que tem 2 pontos principais a nível de pessoas que são desafios, né, que é a contratação, que é você ter novas pessoas, né, você contratar, botar gente boa dentro do time. Isso é um desafio que muitas software houses estão enfrentando hoje em dia. O mercado está escasso, mas, a gente vai bater um papo sobre isso e eu tenho uma opinião um pouco diferente do que essa simplesmente do mercado escasso a nível de pessoas, a nível de colaboradores. E a segunda é de reter os bons talentos, porque a oferta no mercado ela está agressiva, ela está cada vez mais agressiva, tá. E algumas revelações, algumas coisas a gente vai aprendendo ao longo dessa jornada, eh, que talvez se você me perguntasse algo sobre isso há 1 ano e meio, 2, 3 anos atrás, eu te daria respostas diferentes da que eu vou te dar hoje. E possivelmente o que eu vou te falar hoje pode mudar para daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque essa jornada é cíclica, não é algo estável, não é algo que depende só da gente, que depende só do Túlio, que depende só de você, ou que depende só do colaborador. Todo o ambiente muda com relação a isso. O que eu aprendi nessa jornada, tá, eu já tive, hoje tem mais de 30 colaboradores aqui dentro da empresa, muitas pessoas já chegaram, muitas pessoas já saíram, outras estão há bastante tempo, né, não tem nada de diferente ou especial com relação à minha empresa, com relação à sua. O que eu aprendi nessa jornada, principalmente para a gente falar sobre a parte de
do turnover, né, que é a saída de pessoas, tá, é que um dos mitos que a gente cria muito na nossa cabeça, tá, é que, o dinheiro é fundamental e que a gente vai segurar as pessoas por dinheiro, tá. Eh, a gente trabalha, a gente vive para ter uma melhor condição de vida, para que a gente evolua profissionalmente, para que a gente suba, né, na nossa profissão, na nossa jornada de vida como profissional. Todo mundo busca ganhar mais e ganhar melhor, tá, isso faz parte do jogo. Mas isso não é a única verdade ou não é a única coisa que move as pessoas. Se fosse assim, né, a gente tem que começar a olhar o contexto todo fora da empresa, porque se fosse assim, não existiriam ONGs, não existiriam igrejas, não existiriam trabalhos voluntários, não existiriam várias situações onde as pessoas dispõem do seu tempo, tá, e dos seus recursos físicos e intelectuais em troca de fazer algo por alguém que não vai ter necessariamente uma recompensa financeira. Túlio, você está falando então que as pessoas têm que trabalhar de graça? Não, não é isso. A gente está falando sobre o comportamento e a construção da linha de raciocínio e da motivação da vida das pessoas. Trabalhar numa empresa, ele vai muito mais do que necessariamente o dinheiro, tá? As pessoas têm suas jornadas, as pessoas têm seu caminho, seu padrão e aquilo que elas estão buscando e almejando para a vida delas. E para muitas delas, dependendo do momento da jornada de vida delas, elas não vão estar ali só pelo dinheiro. Vou dar um exemplo meu, que eu me recordei esses dias enquanto eu inclusive dava uma palestra, tá. Eh, cara, quando eu estava começando a minha jornada, a vida foi me levando para alguns caminhos, e nesses caminhos eu fui parar trabalhando num salão de beleza, cara. Era um salão grande, um salão que tinha 60 funcionários, tá, e eu cuidava da infraestrutura do salão a nível de TI. Então, parte de software, computadores, sistemas, site do salão, tudo isso eu dava suporte e eu trabalhava ali. Só que era um salão de beleza. Na época eu ganhava R$ 1.000 por mês, tá. O salário mínimo era em torno de R$ 700 mais ou menos, ali um pouquinho, 600 e pouco, R$ 700 era o salário mínimo. Eu ganhava R$ 1.000, eu ganhava mais do que um salário mínimo ali, quase 2 salários, para trabalhar nesse salão. E eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego, né, e numa empresa de software, uma empresa especificamente de software, que fazia software, para ganhar menos, para ganhar 700 e poucos reais na época. Cara, eu não pensei 2 vezes, tá, eu não pensei 2 vezes em largar esse emprego de R$ 1.000 para ganhar R$ 700 na época. Por quê? Porque eu estaria indo trabalhar em algo que ia ser mais sólido na minha jornada, que era a jornada que eu estava buscando, que era a jornada, de trabalhar com tecnologia, tá. Então, o dinheiro naquele momento da minha vida não foi fundamental para esse processo, tá. Não foi fundamental para minha tomada de decisão. O que foi fundamental foi a minha jornada. Então, o empresário, ele precisa entender, você que é dono de uma software house, entender que as pessoas têm as suas jornadas, tá. Eu gosto muito de uma passagem que tem na Bíblia, né, que diz que nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dá seu fruto e que no dia da tempestade suas folhas não secam e tudo mais. A Bíblia faz várias alusões a isso, né, a uma vida de sucesso, a uma empresa de sucesso, algo desse tipo, que a gente pode trazer para os dias de hoje, tá, eh, a uma árvore. Então eu sempre vi isso aqui, né, eu sempre vi a empresa como uma árvore, aonde essa árvore ela vai produzir frutos e sombra para alimentar a vida de outras pessoas. E o que a gente tem que entender nessa jornada é que ninguém mora na árvore, cara. Tirando o Tarzan lá, ninguém mora na árvore. As pessoas passam, elas se alimentam, elas buscam a sombra no dia de calor, mas elas vão. Então muita gente vai vir na tua empresa, vai ficar ali durante um tempo, vai aprender, vai crescer, vai ser grato, mas vai continuar a tua jornada. O que a gente tem que entender como empresa é que as pessoas que estão na empresa, elas são do tamanho da empresa. Ou seja, as pessoas que ficam com você muito tempo, tá, que estão com você há bastante tempo, é porque a completude da empresa como, eh,
elo de crescimento na vida delas, muitas das vezes ainda não se completou, seja pela ambição, seja pelo que elas estão buscando nessa jornada, então a empresa ainda tem o que é entregar na vida delas. Quando não tiver, elas vão seguir a sua jornada. Então o que que a gente tem que fazer? Qual que é o grande segredo para evitar o turnover dentro da empresa? A empresa não pode parar de crescer. Quanto mais a empresa buscar crescimento, mais a empresa vai ter a oferecer na jornada das pessoas. A maioria das pessoas que vão sair da tua empresa, não são todas, tá? Mas a maioria das pessoas que vão sair é porque elas atingiram dentro das suas jornadas a completude dentro do que a empresa poderia oferecer para elas. Então elas começam a enxergar que ali talvez não tenha mais futuro, não tenha mais propósito dentro da vida dela, sabe? E aí a gente começa a ter o que a gente chama de turnover silencioso dentro da empresa. Como é que a gente começa a perceber isso, tá? Quando você tem um turnover silencioso, tem o que a gente chama de síndrome do zumbi digital, por exemplo, né? Que é a pessoa tá presente na empresa, tá? Mas ela tá desconectada do que acontece na empresa. Ela tá ali, mas ela não tá vivendo aquilo dali. Ela tá cumprindo tarefas, porque tem que cumprir, atrasa a maioria das situações, não entrega, sempre dá uma desculpa, alguma coisa do tipo. Ela começa a perder, né, qualidade no que faz e também perder um ponto-chave, que é o ponto da inovação, que é ou seja, é o ponto da pessoa entregar mais, eh vamos dizer assim, não é entregar mais, mas é o ponto da pessoa evoluir o trabalho dela. Quando a pessoa ela entra nesse ponto de atingir o ápice da sua jornada dentro da empresa, ela começa a não evoluir mais aquele trabalho, ela só executa, tá. Eh, Sempre que tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, ela desiste, sabe, porque aquilo começou a perder propósito. Tá? E começa a drenar silenciosamente a cultura e a alma dela e a alma do time dentro da empresa. Então, nesse momento, a gente começa a ter um turnover silencioso. São pessoas que estão dentro da tua empresa, mas já não estão mais ali, tá? A gente tem um turnover declarado, que é a pontinha do iceberg, e para baixo dele ali, cara, tem várias pessoas que já deram churn aí na tua empresa, já, o turnover já aconteceu, tá? Ele só não foi ainda homologado, tá? A gente precisa começar a ficar muito atento a isso, porque a gente chega em alguns pontos de equilíbrio dentro da empresa, onde a gente tenta compensar essas coisas, tá? Eh, com E aí são coisas que, vamos dizer assim, elas não vão resolver o seu problema, elas vão remediar por um tempo e até talvez amplificar o problema. Porque quando a pessoa começa a chegar no fim da sua jornada dentro da empresa e a empresa não está crescendo ao ponto da pessoa enxergar aquilo como uma jornada de verdade, a empresa começa a tentar segurar as pessoas por outras coisas. Bota um ambiente bacana, com mesinha de ping-pong, mesa de sinuca, aumenta o salário, dá mais benefício, começa a fazer algumas coisas que elas vão só remediar essa questão existencial das pessoas na sua jornada de vida. Então, a empresa está dando benefício, está dando ambiente, e o que a pessoa realmente está buscando é jornada e propósito. Então, às vezes, você até segura as pessoas por benefício, por questão salarial, tá? Mas segura a pessoa sem propósito. Segura a pessoa vazia ali dentro. Então ela vai só entregar o trabalho, mas ela nunca vai estar entregando, ela não vai estar mais entregando 100% daquilo que ela poderia, porque a jornada perdeu o propósito. E a gente começa a gente precisa começar a entender isso, que você como empresa não está competindo com o teu colaborador com outras empresas. Esse é o jogo. Tem muita gente que acha que vai entrar nesse jogo e aí eu preciso competir, porque o mercado está muito agressivo, Túlio, porque agora o pessoal tem o home office e o cara pode trabalhar para qualquer pessoa no mundo, então assim, eu tenho que aumentar o salário para manter o salário competitivo com que as outras empresas estão oferecendo. Cara, você pode até segurar durante mais um tempo, tá? Mas será que você vai estar segurando alguém que vai estar vivendo esse propósito da tua empresa junto contigo, ou você vai estar segurando essa pessoa porque ela está ganhando um bom salário ali, mas não está vivendo aquilo dali? As pessoas buscam jornadas e buscam propósito dentro do jogo.
Elas não as pessoas, presta atenção, as pessoas normalmente, elas não abandonam empresas, elas abandonam jornadas vazias. E você, se você for olhar e fazer uma retrospectiva da tua jornada, você vai começar a ver quantas pessoas saíram, porque o trabalho que faziam dentro da tua empresa começou a se tornar irrelevante. Seja porque o setor ou o que ela fazia começou a se tornar irrelevante, seja porque essa pessoa, porque a empresa não cresceu e o que ela fazia ali deixou de ser importante, tá? E em algum momento, até mesmo você, tá, aí como líder ou líder direto dessa pessoa, começou a esvaziar a jornada dessa pessoa. Começou a tirar a tarefa, começou a enxergar essa pessoa como não mais importante, não mais relevante dentro da empresa, e aí essa pessoa começa a sentir que a sua jornada acabou ali dentro. O que que vai acontecer? Ela vai começar a olhar para o lado de fora, ela vai começar a olhar para outras situações, até que vai chegar a hora que ela vai pedir demissão. Pessoas abandonam jornadas vazias. Esse é o jogo. Tá? E a gente entendendo isso, a gente começa a, como líderes, traçar novos contratos invisível, tá? A gente precisa é, é, estabelecer esses contratos que não vão ser necessariamente os contratos que vão estar no papel, tá? E existem 4 pilares que a gente chama, pilares de cultura magnética, ou seja, que são pilares que contribuem para essa jornada de propósito, que é onde a gente chega na parte prática do que eu vou te mostrar aqui, tá? Sobre o que fazer para tentar, dentro da tua empresa, implementar uma cultura para isso, tá? Eu falo disso com muita propriedade, não que aqui a gente não tenha problema, não que aqui não tenha turnover, não que aqui as pessoas não saiam, não que aqui a gente não demita, não, não é nada disso. Mas aqui nós temos um propósito muito forte de fazer parte positivamente da história da vida das pessoas e transformar a Software House Exponencial a cada dia na melhor empresa para se trabalhar aqui na região dos Lagos, que é a região que a gente está aqui no Rio de Janeiro. Tá? E para isso, algumas desconstruções do mercado tradicional a gente tem que fazer na nossa jornada. Isso faz parte desse processo. Algumas desconstruções de coisas que acontecem naturalmente no mercado de trabalho, a gente vai ter que desconstruir aqui dentro se a gente quer transformar isso daqui realmente num dos melhores lugares para se trabalhar na região, tá? Então, a gente vive isso aqui, tá? E ser o melhor lugar para trabalhar não quer dizer que as pessoas vão ficar aqui para sempre. Por quê? Como eu já estou falando isso com vocês, nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro, tá? Que vai dar seu fruto e vai oferecer sombra, mas muitas pessoas vão passar, vão aprender, vão crescer e vão seguir sua jornada, e isso é o melhor que a gente pode fazer para poder fazer parte positivamente da história da vida dessas pessoas, tá? E aí, dentro desses pilares, tá? Tem 4 pilares, eu vou te falar os 2 primeiros aqui. O primeiro deles, tá? É a questão técnica, tá? O primeiro deles é a trilha de evolução técnica. Então, uma das coisas que faz as pessoas perderem propósito dentro da empresa é quando, tecnicamente, elas já atingiram o ápice do que a empresa tem a oferecer. Quando tecnicamente ela já dominou tudo, quando tecnicamente ela sabe tudo, quando tecnicamente hoje ela não precisa aprender nada novo para entregar aquilo que a empresa oferece, ela começa, nesse momento, a diminuir o seu engajamento dentro da jornada. Porque o desafio do novo, o desafio de aprender algo novo, o desafio de adquirir esse conhecimento e de entregar algo com esse conhecimento adquirido, mantém as pessoas super engajadas. Quantas vezes você não está aprendendo algo novo e você, sabe, você entra naquele estado de flow ali que você, cara, fica vidrado naquilo e tal. Eu, por exemplo, eu posso dar o meu exemplo aqui, quando eu fiz o primeiro software que eu fiz usando esse negócio de Vibe Code agora recentemente, né? Quando eu descobri que esse negócio dava para fazer, que funcionava, que era muito legal, cara, eu fiquei ali uma semana vidrado, que eu nem piscava com aquele negócio ali, sabe? Então, por quê? Porque era algo novo que me trazia um desafio novo e que eu estava conseguindo produzir algo com aquilo novo. Então, tanto é que uma das coisas que acontecem e que muitas empresas erram, tá? Nesse processo é o seguinte, é quando a empresa tem um problema e ela vai no mercado buscar alguém muito bom para resolver esse problema. Então assim, eu tenho um problema, sei lá, de vendas. Então o cara vai lá numa empresa concorrente ou numa empresa grande do mercado dele
e recebe um currículo ou busca alguém lá e fala assim: pô, esse cara foi gerente comercial na empresa tal. Vou trazer esse cara aqui para dentro. Traz o cara. Cara, assim, a gente lida com muitas empresas aqui. Os 90% aí dessas empresas que já fizeram isso, não deu certo. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, essa pessoa foi desligada da empresa, não gerou resultado, não conseguiu produzir, não entregou aquilo que a empresa esperava. Primeiro porque era uma expectativa muito alta, que literalmente às vezes seria difícil de cumprir. E segundo que essa pessoa nova que chega, ela chega como salvador da pátria. Ela chega como o bambambam. E aquilo vai sustentar um desafio para ela durante pouco tempo. Durante pouco tempo, talvez ela entenda que ela não vai crescendo ali nessa jornada, que ela está dando muito mais para a empresa do que a empresa para ela. Então começa a virar a balança começa a ser desequilibrada e essa pessoa, infelizmente, não vai seguir essa jornada com o mesmo afinco do que se fosse a jornada da descoberta de algo novo, tá? Então, o primeiro pilar para você construir uma cultura magnética nesse processo é a trilha de evolução técnica e estratégia das pessoas. As pessoas têm que sentir que tecnicamente estão evoluindo, tá? O segundo ponto, tá? O segundo pilar forte é a governança técnica e participativa. O que é isso? É você ter mecanismos de governança, tá? Que tragam segurança para dentro do teu time. Então, quando você não tem rituais de governança, quando você não tem métodos e processos desenhados, sabe? Quando tecnicamente, né, as coisas não acontecem dentro dos padrões ideais que deveriam acontecer, as pessoas começam a reconhecer que essa jornada talvez seja uma jornada frágil. E quando ele não começa a ver profissionalismo dentro do processo da empresa, seja na gestão, na organização, no trabalho que faz efetivamente, né? A gente pode pegar aqui como exemplo colaboradores na área de desenvolvimento, né? Quando o cara chega para trabalhar ali, às vezes tem até um desafio de aprender algo novo e tudo mais, mas quando ele começa a ver que a empresa tecnicamente não usa as melhores práticas para esse tipo de trabalho, ele começa a desanimar, porque ele começa a olhar para fora e ver que existem práticas melhores, mas que ali dentro não é praticado. Então ele começa a achar que o que ele está fazendo e aonde ele está trabalhando está sempre abaixo do que o mercado precisa ou entrega. Então, naturalmente, com o tempo, ele vai... Qual que é o ciclo dele? Ele vai tentar implementar essa melhoria. Quando ele não conseguir, quando ele esbarrar em barreiras de governança na empresa que não vão deixar ou não vão permitir ele implementar essa melhoria, ele vai começar a olhar para fora e vai começar a entender que a jornada dele tem que seguir longe da empresa. Por quê? Porque ali dentro, tecnicamente, a empresa não está seguindo as melhores práticas de governança, então isso não vai agregar na jornada dele. Ele começa a perceber muito rápido que ele hoje já tem um conhecimento maior do que a empresa e que a empresa não vai caminhar para aquela direção dele ali por uma série de situações. Então ele começa a desistir de seguir essa jornada na empresa e começa a buscar a jornada em outro lugar. Então, nesses dois primeiros pilares, tá? A empresa tem que oferecer desafios técnicos para as pessoas que estão ali, então elas têm que estar sempre aprendendo e com isso a empresa tem que crescer para poder promover esses desafios técnicos novos, tá? E o segundo é a parte de governança técnica no processo como um todo, seja no desenvolvimento, seja na gestão, seja no comercial, seja em todas as áreas. Ele precisa ver que trabalha no lugar que segue padrões, no lugar profissional, um lugar que realmente as coisas são levadas a sério. Então isso engaja as pessoas dentro do propósito. E a gente tem os dois últimos, que são os dois principais para esse lance, para esse processo da cultura magnética que eu estou falando com vocês, que eu vou falar aí com vocês já já, porque assim, muito do que eu estou falando com você aqui, a gente entrega esses frameworks para vocês dentro da Software House da iX, que é o evento que a gente faz lá em Guarulhos, 4 vezes durante o ano. A gente faz esse evento, a gente vai lá com 50, 60 empresários de software e eu passo 2 dias diretamente com esses empresários de software entregando ferramentas como essas que eu estou te falando aqui para ajudar a melhorar a gestão e acelerar o crescimento da tua empresa. Mas eu vou deixar a minha gestora comercial bater um papo contigo e te falar um pouco mais sobre o que é a Software House da iX e quando vai acontecer as próximas turmas para você estar junto com a gente. Pega esse recado aí. Empresário de Software House. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio?
Se a resposta for não, então você precisa conhecer a Imersão Software House 10X, o único evento 100% focado em empresários de software. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas. E domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar sua conversão e bater suas metas. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Bom, então vai ser um prazer poder te encontrar em uma das turmas da 10X que nós vamos realizar. Vai ser um prazer te encontrar pessoalmente, poder te dar um abraço lá e poder fazer parte positivamente da sua história de sucesso. Bom, os 2 últimos pilares que a gente tem sobre essa parte da gestão de jornadas dentro da empresa, e até uma recomendação, até algo interessante, a gente trocar um pouquinho esse termo, né? Gestão de pessoas, né? A gente não gere nada, né? Porque as pessoas têm livre-arbítrio, as pessoas são voláteis, ou seja, cada pessoa ela é diferente uma da outra e ela tem comportamento diferente. O que a gente consegue fazer é uma gestão da jornada, né? Ou seja, a gente desenhar uma jornada de evolução da pessoa dentro da empresa. Isso a gente consegue fazer. E se a empresa não para de crescer, cada vez mais longa vai ser essa jornada e cada vez por mais tempo você vai reter essa pessoa dentro da tua empresa se ela encontrar propósito alinhado com o propósito da tua empresa, tá? Porque tem isso também. Nem sempre o propósito da tua empresa vai estar alinhado com o propósito de vida das pessoas. Mas a gente consegue estender essa jornada por mais tempo se a gente faz isso de forma intencional, se a gente leva a sério essa questão da cultura e se a gente troca a gestão de pessoas por gestão de jornada, tá? Bom, o terceiro pilar dos 4 que a gente tem é a cultura de feedback contínuo. Por quê? O grande desafio nessa parte dessa gestão de jornadas é o alinhamento de expectativa. Eu sempre falo isso, ninguém acha que é ruim e ninguém acha que faz um mau trabalho e quando o dia ruim vem, todo mundo se acha injustiçado, tá? Mas por que que isso acontece? Isso só acontece porque existe um desalinhamento entre expectativa, trabalho e resultado. A empresa e a pessoa têm expectativas sobre o que vai ser feito. Então, a empresa tem uma expectativa sobre o trabalho de uma pessoa e essa pessoa ela começa a gerar, quando ela entra na tua empresa, ela gera uma expectativa sobre o trabalhar nessa empresa, tá? Na outra ponta, tem o resultado que é gerado desse trabalho. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, tá? Depende do ponto de vista ou do que se espera para aquela função, tá? Ou o que se deixou determinado para aquela função. Isso é imutável, tá? Isso acontece você sendo intencional ou não. A gente vai ter expectativas no momento da contratação e a gente vai ter trabalhos entregues ao longo dessa jornada. O grande desafio ali, o grande problema está no meio do caminho, que é você equacionar se a expectativa está sendo atendida, se o resultado do trabalho é o que se espera. E aí, na maioria das vezes, quando a empresa tem uma liderança fraca nesse processo de feedback contínuo, nesse ponto, o colaborador e a empresa começam a surfar em ondas diferentes. O colaborador, naturalmente, começa a buscar aquilo que dá prazer para ele e aquilo que entre numa zona de conforto do trabalho dele, e a empresa começa, para evitar conflitos, fazer essa gestão de forma indireta. Então, aí é que acontece os maiores ruídos na jornada entre empresa e colaborador. O grande ponto para que você comece a prolongar essa jornada das pessoas dentro da sua empresa é
manter alinhado a expectativa, a entrega, tá? E o resultado, tá? E o feedback sobre esse resultado. Então, uma cultura de feedback contínuo vai fazer as pessoas entenderem se o que elas estão fazendo está alinhado com o que a empresa espera sobre o trabalho delas, e elas vão poder alinhar junto com a empresa se essa jornada está fazendo sentido para a jornada dela. E a empresa consegue antecipar alguns tipos de movimento que poderiam na frente gerar algum tipo de turnover, tá? Então, cultura de feedback é um dos pontos super importantes. Você manter uma rotina para isso. Não de forma excessiva, mas também não de forma negligente. Trimestralmente é um caminho bom para que isso aconteça, tá? E por último, o último pilar é o pilar do reconhecimento. Só que não é necessariamente o reconhecimento financeiro. Pode ser, pode ser. Em alguns momentos, sim, o reconhecimento financeiro vai fazer parte desse jogo. Mas reconhecer o que importa para a pessoa. Cada pessoa é diferente, cada indivíduo tem ambições diferentes na vida, e o que a empresa precisa entender é o que importa para cada uma dessas pessoas. Para algumas pessoas, dependendo do momento de vida dela, vai ser dinheiro. Para outras pessoas, vai ser um cargo. Para algumas outras pessoas, vai ser oportunidade de aprendizado. Para outras pessoas, vai ser valorização de tempo. Para outras pessoas, vai ser valorização de relacionamentos. Para outras pessoas, vai ser ambiente de trabalho. Para outras pessoas, vai ser só um tapinha nas costas. Para outras pessoas, vai ser estrutura física de trabalho. Cada pessoa, em cada momento da vida, vai ter uma necessidade de reconhecimento diferente que vai motivá-la e que vai manter ela nessa jornada com você por mais tempo. A empresa precisa estar sensível a isso, a empresa precisa gastar tempo com isso, passar tempo próximo dos seus colaboradores para isso, para que ela consiga entender de forma mais clara que tipo de reconhecimento aquele colaborador está buscando naquele momento da vida dele. Você entendendo isso, são 4 coisinhas que a gente costuma fazer aqui, que a gente se preocupa aqui para tentar manter uma cultura que prolongue a jornada das pessoas dentro da empresa. Só que tem um ponto importante: nada disso é válido, nada disso importa, nada disso vai valer a pena, né? Ou vai valer o esforço se a tua empresa não estiver crescendo. Porque se a tua empresa não está crescendo, tudo isso vai ficar em segundo plano, porque as pessoas estão em constante evolução, e elas estão crescendo nessa jornada, é como se elas estivessem escalando uma montanha. Se a montanha for muito baixa, ou se ela em algum momento passar a ser um aclive, cara, não adianta, as pessoas vão buscar outros desafios. Então, primeiro, você como CEO precisa fazer a tua empresa crescer. A hora que a tua empresa começou a crescer, começou a ganhar corpo nesse processo de crescimento, você tem o fit do mercado, você entendeu proposta, entendeu a proposta de valor do teu produto, tem o script e o escopo comercial, tá tudo alinhadinho? Tá, Túlio, tá tudo, isso daí tá funcionando bem. Ah, ótimo. Então agora a gente começa a olhar para esse processo cultural da trilha de evolução técnica, da gestão e a governança participativa, da cultura de feedback contínuo e do reconhecimento do que importa para a vida de cada uma dessas pessoas. Aí a gente alinha todos esses astros e a gente vai acabar com o turnover? Não vai. Guarda isso para você. Essa é uma jornada, as pessoas estão seguindo seus caminhos, tá? E em algum momento desses caminhos elas vão estar contigo dentro da empresa. Algumas por mais tempo, outras por menos tempo, mas elas estão seguindo sua jornada. Então, quanto melhor você faz esse processo, por mais tempo você vai fazer parte positivamente da jornada de vida dessas pessoas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse nosso podcast diferente, desse nosso bate-papo, dessa nossa aula. Eu espero que algum desses insights que eu trouxe aqui para você façam sentido aí na tua operação, que você possa colocar eles em prática e fazer parte
positivamente da história, da vida de sucesso das pessoas que estão com você hoje, beleza? Então, meu forte abraço, a gente se encontra em algum outro momento, em algum outro podcast, tá bom, pessoal? Forte abraço e até a próxima. Valeu!